A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E como mensagem inicial, temos que Kardec faz as seguintes considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Os povos têm formado ideias muito divergentes a respeito da criação divina. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam afirma a opinião já muito partilhada pelas pessoas mais esclarecidas. A objeção científica que se pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real, e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A ciência, longe de apoucar a obra divina, não-la mostra o aspecto grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus. Pela razão mesmo de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levemente a pecha de falsas a doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse o único meio de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Isso lemos na questão 59 do Livro dos Espíritos. É com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando o Gênese pela hermenêutica espírita. E como 13º encontro, teremos como tema a dualidade da serpente, uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e de suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da origem da divisão social do trabalho. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa dos capítulos 2 e 3 do Gênesis mosaico. E como epígrafe temos: o povo angustiou-se e falou contra Deus e Moisés. Então as serpentes picaram o povo. Moisés orou e disse o Senhor: faze-te uma serpente de metal e põe-na sobre uma haste, e todo o que, tendo sido picado, olhar, viverá. Isso lemos no livro de Números de Moisés, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Agora vamos ao nosso texto base. Herculano Pires, citando Kardec, explica que quase toda a simbologia das passagens bíblicas do Gênesis de 1 a 11 desdobrou ao estudar o verdadeiro sentido dos termos bíblicos. Em sua origem hebraica,
e ao estabelecer comparações entre o texto sagrado e as conhecidas alegorias mitológicas. A forma das alegorias bíblicas é bela e o seu sentido é profundo, mas essa beleza e essa profundidade são transformadas em absurdo e ridículo pela interpretação literal. Isso, Herculano Pires conta em sua visão Espírito da Bíblia, capítulo 23. E sobre a serpente mítica? Pergunta: por que se há de impor a fé ingênua e crédula das crianças como verdades tão evidentes alegorias? Com o que, falseando-se-lhes os juízo, se faz que mais tarde venham considerar a Bíblia um tecido de fábulas absurdas. Deve-se notar que o termo hebreu nahash, traduzido por serpente, significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, podendo, pois, significar encantador ou adivinho. Isso Kardec conta no seu livro A Gênese, capítulo 12, item 17. O dogma da queda do homem é sustentado no campo religioso como um dos mistérios de Deus, impenetrável à inteligência humana. Todos conhecem a lenda poética da árvore proibida. No meio do jardim do Éden, com a serpente demoníaca enganando Eva, que leva Adão ao pecado original da desobediência. Mas, em virtude do dogmatismo fideísta das religiões, poucas pessoas admitem a natureza alegórica desse conto ingênuo. O símbolo está evidente à flor da pele, diz Herculano Pires no capítulo 23 do seu livro Visão Espírita da Bíblia. Antes de qualquer procedimento metodológico, é preciso retirar de foco a serpente como a única grande vilã dos antigos mitos da região. Tiamat, no caso mesopotâmico, Piton, na mitologia grega, Apopis, na mitologia egípcia, e o dragão Vitra, do hinduísmo. A serpente antiga, do Gênesis 2 e 3, chamada Diabo ou Satanás, é também um dragão, no Apocalipse 12, versículo 9, que engana o mundo todo. Não que ela o seja, mas não se deixe enganar. Moisés registra que a serpente era a mais astuta de todas as alimálias criadas pela sabedoria de Deus. Isso lemos no livro Gênesis de Moisés, capítulo 3, item 1. Recomendou Jesus que fôssemos prudentes como as serpentes. Isso no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e versículo 16. Deixando de lado essa questão mítica da serpente que perdeu as pernas e sobre o seu ventre começou a rastejar, no livro de Gênesis, capítulo 3, e versículo 14, pois em meu quintal aqui no Pará há muitos largatos com pernas vestigiais e outros largatos semelhantes a cobras que perderam totalmente suas pernas. Em nome de Jesus, os co-criadores do plano maior, isso lemos no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, não criaram as cobras, pelo menos neste mundo, como seres mais inteligentes. Uma serpente que fala com Eva é mais uma representação simbólica da capacidade nossa de discernir entre o bem e o mal, comer do fruto da árvore do conhecimento. De modo que nossos olhos se abrirão e sejamos como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso lemos no livro O Gênesis de Moisés, capítulo 3, versículo 5. E como de Jesus, conhecer e discernir não são pecados, mas muito pelo contrário. É desejável, recomenda o Mestre, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48.
Mas é muito mais do que isto que os mitos nos ensinam. Essas serpentes são deuses primordiais, opositoras dos deuses solares criadores. Representam a necessidade de uma polaridade criadora do universo, como consagrou o filósofo grego Heráclito. A oposição, a polêmica, é a geratriz de todas as coisas. Como numa escada, a alternância de tábuas horizontais e outras tábuas verticais nos levam à ascensão. E, para além disso, a cobra, em muitas culturas antigas, é o símbolo da sabedoria e da divulgação científica. E por trocarem de pele regularmente, são exemplos vivos da renovação em ciclos de vida e morte. Daí um dos motivos da medicina usar o bastão serpenteado de Asclépio por símbolo. Outro motivo encontramos no mito grego de Asclépio, que era filho do deus Sol e da cura, Apolo. E o Sol é a representação própria desta dualidade entre a saúde e a morte. Nem Sol de mais e nem Sol de menos. A ambivalência do remédio e do mal, assim como o veneno e o soro antiofídico, marcam essa dualidade, vida e morte. Segundo conta Hesíodo, Asclépio nasce órfão e foi criado por um centauro chamado Quiron, em sua dualidade, metade humano e metade cavalo, metade animal. Era conhecido pela sua sabedoria, bondade e habilidades médicas. Asclépio torna-se tão bom médico que é capaz de ressuscitar os mortos. Asclépio possuía um cajado que se enrolou certa vez de uma cobra em uma de suas visitas aos templos religiosos. Nesse contexto, de dualidade entre vida, a cura e a morte, outras duas situações vamos encontrar no relato de Jesus, onde, primeiro Moisés, que levantou um poste, representação da árvore da vida, com uma serpente de bronze, como um antídoto mágico a picadas de cobras no deserto. Isso lemos como na epígrafe acima, no livro de Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. E em segundo lugar, o mestre personifica seu próprio corpo como a serpente mágica, dizendo da necessidade e a importância que ele fosse levantado num poste, ou seja, foi crucificado. Isso lemos no capítulo 3 do livro do Evangelho de João, versículo 14. Jesus, como a serpente erguida no deserto, salva quem o compreende na cruz. Era necessário que Jesus fosse crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Pois, como dizia, quem quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor a Jesus e por amor à sua causa, perder a sua vida salvará. Isso lemos em Lucas capítulo 9, versículos de 22 a 24. Esta é uma boa ilustração do dilema ético de William Shakespeare, ser ou não ser. O bem e o mal estão dentro e fora de nós. E a cura está na sabedoria de buscar respostas no contato com espíritos superiores, em planos mais elevados. Por isso, é necessário subir na árvore e comer de seus frutos, mas com cautela, para evitar os espíritos pseudo-sábios e os falsos profetas. Pelos frutos os extinguimos, de Jesus. Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos e será arrancada e lançada fora. Isso podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Conforme pregam os filósofos Sócrates e Platão, antes de unir-se ao corpo, de reencarnar a alma, compreende a lei de Deus de acordo com o seu grau de perfeição
que tenham atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Portanto, a lei de Deus está inscrita na consciência de cada um, mas os maus instintos do ser humano faz com que este frequentemente a esqueça depois de encarnado essas verdades. Isso podemos confirmar no Livro dos Espíritos nas questões 620 e 621. Por isso recomenda Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 26 e versículo 41. Vamos agora revisar e aprofundar o que aprendemos hoje. Todos sabemos que as formas mais antigas de educação moral e cidadã era por meio de fábulas, mitos, parábolas, ou linguagem figurada. Assim, muito pelo contrário de reprovarmos seu conteúdo e forma, devemos reconhecer a potencialidade artística, histórica e educacional destas alegorias. A serpente, como boa metáfora, tem seu sentido literal e real, transferido para algo que se quer destacar, tão apenas os qualificativos bons ou maus, e ocultar, principalmente, a identidade deste ser. Disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso no Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 32. Agora, vamos ao texto e contexto de Moisés em Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9, que é a nossa epígrafe. Diz Moisés: a alma do povo angustiou-se naquele caminho do êxodo. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste sair do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, e picaram o povo, e morreu muito gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e diz: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e colocou-a sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando essa pessoa olhava para a serpente de metal, vivia. Isso Moisés nos conta. Agora façamos alguns questionamentos com base no que temos aprendido no Espiritismo. Na escala espírita, Kardec classifica assim a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Como características gerais, há uma predominância do interesse material sobre as aquisições espirituais e a propensão para o mal. A ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões são consequentes destas. Isso lemos no Livro dos Espíritos, questão 101. Disse Jesus a respeito destes, que onde estiver o tesouro deles, aí também estaria o seu coração. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. Isso lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21. E em relação aos seus futuros discípulos e apóstolos, Jesus recomendou: não andei, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas.
mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 31 a 33. O povo hebreu, em êxodo pelo deserto, a caminho da terra prometida de Canaã, era um povo constituído de espíritos imperfeitos, como grande parte da população mundial, infelizmente, ainda hoje. Escreve Kardec que tais espíritos têm a intuição de Deus, mas não o compreendem, na questão 101 do Livro dos Espíritos. Nas religiões do passado, assim como as religiões atuais, a teologia da prosperidade garante uma falsa religiosidade interesseira da troca de favores. Dizem os espíritos a Kardec que tais pessoas fazem sacrifícios animais, penitências, doações e ofertas no altar, levados a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus. Não se compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. É natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que o corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro os animais e mais tarde crianças, adultos, humanos. Isso lemos no Livro dos Espíritos, questão 669. As ideias dos espíritos imperfeitos, em geral, descreve Kardec, são pouco elevadas e seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são restritos e o pouco que sabem se confunde com as falsas e incompletas teorias e noções. Mais ou menos abjetos são os seus sentimentos, embora nem todos são essencialmente maus, e em alguns há mais levianidade, brincadeira e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticar tal mal. Isso lemos no Livro dos Espíritos, questão 101. Levados a buscar o interesse material, amavam e serviam a Mamon e odiavam a Deus, como diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. E que os alimentava com um perecível e frágil maná do céu, que era impossível de ser acumulado em celeiros e vendidos no mercado. Jesus criticou severamente essa atitude egoísta e, ao lembrar que nem só de pão viveu o homem, mas que igualmente é necessária uma alimentação espiritual, de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso lemos no capítulo 4 de Mateus, versículo 4. Jesus, valorizando sua moderada doutrina de pão e espiritualidade, comparou-se com o maná ao alto afirmar-se: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso lemos no livro Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. E em referência a Moisés, disse: vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Isso lemos no Evangelho de João também, agora capítulo 6, versículos de 49 a 50. Aqui Jesus se refere à morte espiritual, ou seja, um prejuízo moral grave que compromete seriamente o objetivo de uma encarnação. A moderação da doutrina de Jesus vê-se na afirmativa: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30. Entendendo que uma vida cristã não é isenta de necessidades materiais, porque temos responsabilidades para com o nosso
corpo e para com a nossa saúde e bem-estar, também de nossos familiares, e, em extensão, para com os necessitados. Por este motivo, Jesus diz que seu jugo é suave e não isento de dores e consequências do trabalho, e o seu fardo é leve, e não que nada pese, por liberar a todos do trabalho material e ou intelectual. Na incompreensão do escriba e de todos que interpretam literalmente esse trecho de Números, entende que Deus castiga, mas Deus é infinitamente bom, como diz o Livro dos Espíritos, questão número 13. E como dizia o filósofo Platão, nada de mal pode vir ou ser atribuído a Deus. Pois, como dizia Jesus, se nós somos imperfeitos e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quando pedem pão, damos pão em vez de pedra, damos, quando pedem peixe, peixe em vez de serpente, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Isso lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 9 a 11. E por que surgiram as serpentes e os acidentes com animais peçonhentos? A invasão humana de espaços naturais sempre representa certa necessidade de cautela. A presença de serpentes reais ou metafóricas, como em Gênesis capítulo 3, em versículos 14 e 15, onde a inimizade da descendência de Eva, que pisará a cabeça da descendência da serpente, e esta lhes ferirá os calcanhares, é um alerta para as relações socioambientais cada vez mais urgentes. Quando surgem novas sindemias, como a Covid-19, derivadas da precarização das relações socioeconômicas com o meio ambiente. Kardec explica que, remontando-se à origem dos mares terrestres, reconhecerás que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que suportam. Quantas pessoas caem por sua própria culpa? Quantas são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas se arruinam por falta de ordem, perseverança, pelo mau proceder ou não por terem sabido limitar seus desejos? Quantas doenças, enfermidades, acidentes decorrem da intemperança dos excessos de todo o gênero? Isso lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 e item 4. Pergunta o espírito de São Vicente de Paulo em O Evangelho segundo o Espiritismo: por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Reclama São Vicente que a maior parte de nossos males provém todos do abandono voluntário e desprezo a que voltamos à fé nas leis divinas e à fé nas leituras evangélicas. E recomenda ele: lede as páginas cintilantes do Evangelho, fruto do devotamento de Jesus, e meditai-as. Isso lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12. Explica o espírito de Fénelon que, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderiam as pessoas pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurassem nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes e imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, a única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e perturbará, e, coisa singular, a pessoa, como de intento, cria para si que
está nas suas mãos evitar. Isso lemos também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 e item 23. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro vamos tratar um pouco mais sobre o sopro das vidas, a reencarnação. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.